O Jornal da Guará estreia hoje o quadro Toque Jurídico, que vai esclarecer para você, telespectador, dúvidas na área do direito. O advogado Smith Júnior já está aqui conosco. Uma boa noite, uma honra tê-lo aqui conosco no Jornal da Guará. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Hugo. É uma satisfação também estar aqui com vocês. Bom, e a gente já começa partindo para a primeira questão, a primeira pergunta aí do nosso telespectador. A questão é: a Justiça do Trabalho favorece o empregado? Doutor Smith, é merecida que o telespectador tenha esse conhecimento. Afinal de contas, no fiel da balança, né? Quem tem mais peso, o empregado ou o empregador? Hugo, a questão é que criou-se um mito em relação à Justiça do Trabalho no Brasil. Na verdade, não é quem tem até o mais peso. Todos os dois estão na mesma paridade perante a Justiça do Trabalho. O que ocorre é que a Justiça do Trabalho, na verdade, o direito do trabalho, ele traz para si um princípio consagrado no direito do consumidor, que é o princípio da igualdade. Então, o juiz do trabalho, ao acatar, processar e julgar uma ação trabalhista, ele equipara o empregado, que está numa posição hierarquicamente inferior, ao empregador. Essa equiparação, ela não é protecionismo, ela é simplesmente de igualdade. Então, durante a instrução processual, aquela instrução onde o juiz escolhe os depoimentos das partes, onde houve as testemunhas, ali ele concede ao empregado o benefício do princípio da igualdade. Bem, isso não quer dizer protecionismo, como já bem expliquei. Isso é só uma forma de você tratar os desiguais de forma igual. Isso é uma máxima do direito. E, ao final da colheita de provas, uma instrução, quando o juiz proferir a sentença, se o empregado tiver razão, ele vai ganhar a causa. Se o empregador tiver razão, ele sairá vitorioso. Porém, o que muitos não observam, na verdade não sabem, é que o direito do trabalho, na verdade a Justiça do Trabalho, o juiz, quando consegue reconhecer na instrução processual que o empregado ajuiza uma ação temerária, ele ajuiza uma ação que falta com a verdade, mente durante a instrução, esse empregado ele vem a ser condenado também. Então, é uma justiça que trata de demandas trabalhistas. Se a Justiça do Trabalho não existisse, essa demanda seria tratada na Justiça Comum ou então na Justiça Federal, mas nunca deixaríamos de ter um órgão da Justiça para apreciar direitos trabalhistas. Isso tem que ser bem explicado. Perfeito. E tanto o empregador quanto o empregado tem que assimilar isso. Doutor Smith, vamos então para a segunda pergunta? Vamos. A pergunta é: quando o empregado falta ao trabalho e no dia seguinte apresenta um atestado médico sem a CID, tal atestado médico tem validade? Bom, é preciso que a gente explique para o telespectador o que vem a ser essa CID, para que todo mundo possa compreender e esclarecer. Afinal de contas, é uma dúvida recorrente no dia a dia das empresas. Com certeza. Bem, CID. CID todo mundo ouve falar e é uma sigla que significa Classificação Internacional de Doenças. Ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde para classificar doenças e qualquer outro problema de saúde referente à pessoa física, a qualquer um de nós. Bem, é mais uma lenda urbana que eu digo dos departamentos de pessoal de empresas. Não existe norma que obrigue um médico a fazer constar a CID dentro de um atestado médico para abono de faltas. Ocorre que as empresas, quando recebem um atestado e não tem CID, não reconhecem e procuram descontar esse dia que o empregado faltou do seu salário. Veja bem, o Conselho Federal de Medicina, ele é taxativo e já editou uma resolução em 2007 que proíbe expressamente que o médico faça constar no atestado a CID. Por quê? A relação médico-paciente é de total confiança e esse direito de fazer constar a sua situação de doença, né, o seu quadro médico, ele não pode ser exposto a terceiros. Se eu, como médico, suponha, coloco num atestado CID tal e esse empregado leva no departamento de pessoal e essa CID quer dizer uma DST. Imagine o tanto de gozação, de piada que esse empregado poderia ter dentro da empresa. Isso vai contra
os princípios estabelecidos em nossa Constituição. Basicamente não especificamente, o artigo 5º, inciso 10, certo? Então, você não pode expor o empregado de forma alguma a situações constrangedoras. Dr. Smith Júnior, no nosso quadro Toque Jurídico, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Hugo, pela oportunidade, espero que tenha ajudado todos, entendeu, com relação a esses toques jurídicos para desmistificar essa questão no direito. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.